vamos ou não determinar a metilação. Portanto, neste caso, vamos ter que fazer primers para caso o gene esteja metilado ou primers para caso o gene não esteja metilado. Estão a perceber? É por PCR seguida de sequenciação, porque a seguir teríamos que ir sequenciar estes produtos para ver exatamente que letrinhas é que estavam aqui neste sítio, bem, para perceber se elas realmente foram convertidas ou não. Tá? Se não bater certo. Ah? Se não bater certo. É Fazes confusão. outra vez. Você que fazes 3 ou 4 réplicas logo. E mandas para sequenciar. Está bem? A gente nunca faz um método só uma vez, infelizmente é assim. Vamos fazer sempre 3 ou 4 vezes para ver, para fazer a prova dos 9. Isto aqui é muito fácil a gente se enganar, como podem ver. Próximo. O próximo método que eu tenho para vos apresentar também diz respeito às modificações epigenéticas, mas desta vez às outras, que são as alterações nas caudas N-terminais das histonas. Certo? Eu quero perceber, num determinado momento, se aquele gene que deveria estar a funcionar está ou não a funcionar. Como é que eu faço isto? Através da detecção da conformação da cromatina num determinado momento e num determinado local. Portanto, aqui é aquela coisa específica que a gente falou, que se eu quiser ver que genes é que estão alterados no tumor, eu tenho que ter uma biópsia do tumor. Está bem? Já não chega a ter uma célula que não seja alterada. Tá bom? Porque eu quero ver num determinado momento e num determinado sítio anatómico. Tá? Então eu tenho que ter uma amostra específica. Portanto, eu faço a análise do silenciamento epigenético num gene ou numa região de DNA de interesse, vejo como é que está a cromatina nesse gene, nessa região. E faço isto através de reações imunológicas. Portanto, vou utilizar anticorpos. Está bem? Portanto, é dispendioso, pouca gente faz este método. Este método é um bocado mais difícil de compreender, mas vocês só conseguem perceber. Vamos lá. Portanto, temos as células que foram retiradas, neste caso, imaginem, de um tumor, em progressão, está bem? E a primeira coisa que eu faço é fixar o meu DNA. E isto chama-se cross-linking. Ou seja, eu vou fazer com que, imaginem, o meu DNA está numa determinada conformação e eu vou, pumba, pará-lo ali. Fixá-lo no tempo. Tá? Tem um fim de ser em cima, por isso. Não sei como é que é de chamar. Cross-linking. Portanto, vou ficar ali com aquilo fixado como está. Tá? E a seguir, vou submeter o meu DNA a lise. Ou seja, vou tirá-lo dentro do núcleo das células, tá? E vou ficar com a amostra do DNA tal e qual como ele estava dentro do núcleo das células. Tá? Depois pego no meu DNA e vou incubá-lo com anticorpos. E o que é que estes anticorpos vão reagir com? Qual é o antigênio destes anticorpos? Portanto, estes anticorpos vão ser anticorpos específicos para determinadas marcas epigenéticas da cromatina. Ou seja, se eu quiser ver se o meu gene está ativo ou não, eu posso incubar com um anticorpo contra a marca de acetilação na histona 3, lisina 4. A gente viu e é aquilo que vocês vão ter que decorar mais ou menos. Está bem? A acetilação na histona 3, lisina 4 é uma marca de expressão genética, certo? Então, se eu quiser detectar se aquele gene, que neste caso seria o oncogene, está ou não a ser expresso naquele cancro, eu vou incubar a minha amostra com um anticorpo específico para acetilação na histona 3, na lisina 4. Está Como é bem? que isso se escreve? Isso escreve-se H3K4AC. H3K4 AC. É assim que vai vir escrito no exame e no teste. H3K4AC. tudo corrido. Tudo corrido. Histona 3, lisina 4, acetilação. AC. Então, grupo acetilo, cadê? Não tem química. Porque senão não responde. Tá?
aquela histona é uma proteína. E o anticorpo vai reagir contra essa proteína. Tu produzes estes anticorpos em coelhos. Existem empresas específicas que trabalham com coelhos e com ratos, mas os coelhos são os melhores. Funcionam melhor em humanos. E eles injetam os coelhos, é horrível, mas tu queres perceber, eles injetam os coelhos com esta proteína específica para o coelho reagir contra. Depois purificam os anticorpos de lá e tu compras estes anticorpos. Compras um frasquinho, que é super caro, um frasquinho de 10, de 50 microlitros, não é mililitros, não é de 1 mililitro sequer. Um frasquinho de meio mililitro custa à volta de 800, 900 euros, um frasquinho de anticorpos, depois diluis e utilizas nesta reação. O anticorpo o que é que faz? Reconhece aquela proteína no DNA e liga-se. Porque a proteína é uma estona. Né? É uma proteína que tem uma caldinha de fora. Tem uma caldinha de fora e o anticorpo liga-se aí. Ok? Se ela estiver lá, naquele gene específico. O anticorpo já está no DNA ou vem... Não, tu é que o compras, é o que eu estava a explicar. O anticorpo é uma coisa de fora. O H3 é que já é dentro. O H3, K4AC, é que pode ou não estar lá. É isso que tu queres detectar. Se ele está lá naquele gene ou não. Ok. Percebes? E cobar com o H3, Exatamente. os anticorpos com o H3 para ver se está presente. Exatamente. Ou seja, incubar o DNA. Ou seja, tu tens o DNA do paciente, do tumor. Estão a ver? Temos o DNA do tumor. O DNA do tumor, eu quero saber se aquele gene, que é um oncogene, a gente percebe mais ou menos pelo nome que é um oncogene, está lá ou não. Aquele tumor é provocado pelo aquele gene ou não? É isso que eu quero saber. Então eu vou ver se ele está expresso. Para ver se ele está expresso, vou ver se ele tem a marca da acetilação. Ok? Para ver se ele tem a marca da acetilação, incubo com um anticorpo contra essa marca da acetilação, produzido por uma empresa qualquer que eu compro. Ok? O anticorpo não está na pessoa, os anticorpos servem aqui como uma ferramenta. E como é que sabemos que aquilo reagiu com o H3? É agora, é o próximo passo. Bom, a pergunta seguinte é, como é que sabemos que ele reagiu? Porque o anticorpo, estão preparados? O anticorpo, para além de se ligar onde tem que se ligar, tem no seu rabinho umas bolinhas que são chamadas beads. E estas bolinhas são tipo os magnetos, tipo aqueles que a gente usa hoje em química. São ímãs, ok? Ou seja, isto é muito giro de fazer no laboratório. Estes anticorpos ligam-se à parte do DNA e têm aqui em baixo umas mini bolinhas, que a gente não vê, obviamente, aquilo para nós é tudo líquidos incolores. Mas pronto, tem aqui umas bolinhas que fazem com que o anticorpo vá para baixo. Como? Através da imunoprecipitação. Como é que eu faço isto de imunoprecipitação? Eu pego no meu tubo com os anticorpos e colo num device pequenino, com vários alvéolos, que é feito de ímã também. E depois pipete fora o que não se agarrou. Isto é bem assim que se faz. É giro. O problema é se espirramos naquele momento, olha, puf, começa de novo. Portanto, eu consigo, através deste ímã, fazer com que os meus anticorpos, que estão agarrados por sua vez ao DNA, vão todos para baixo. Os que estão agarrados e os que não estão. Ponho aqui um ímã, tá? E depois tiro fora aquilo que não me interessa. A solução. Tá bom? Depois disto, eu faço este passo várias vezes. Eu vou lavar. Portanto, eu vou pegar no meu tubo, ponho no ímã, tá? Espero 5 minutos que eles se liguem todos ao ímã. Do outro lado do tubo, pipeto fora o líquido e ponho líquido de lavagem. Tá? Depois tiro fora e ponho outra vez. Depois tiro fora e ponho outra vez. Isto lava-se durante 1 ou 2 dias. Isto é um protocolo de uma semana. Sim? Este protocolo é muito difícil de fazer. Hoje em dia já deve estar otimizado. Portanto, eu lavo e no fim a minha amostra vai ter apenas isto lá dentro. O anticorpo e o DNA que tem a marca epigenética que eu me interessa, que neste caso é a acetilação do gene que provoca o cancro. Tá? Então, depois de eu ter isto no meu tubo, eu vou fazer o contrário do que fiz ali. Ou seja, vou fazer um reversal cross-linking.
O reversal cross-linking significa que eu vou tirar fora a solução que eu tinha lá, fazia a fixação. E o que é que vai acontecer ao meu DNA e ao meu anticorpo? Vão todos se separar. Vai tudo ficar livre em solução. Mas é na boa. Porquê? Porque eu já só tenho lá o DNA que tinha agarrado ao anticorpo. Tudo o resto eu já lavei fora. Certo? Então eu já só tenho no meu tubo DNA que tem a marca da acetilação na gala da acetona 3-lisina-4. Sim, foi aquilo que eu puxei com o anticorpo. Foi aquilo que eu imunoprecipitei. Estão a ver? Então se não houver o H3, Se não houver, não está. quer dizer que não há nada no tubo. Ah, Se jogamos fora aqueles que não se ligaram, sim, mas pode ser outros genes que estão lá. Mas o que tu vais à procura é que não está lá. Significa que o diagnóstico é negativo. Não é aquele gene que está a causar o cancro. Percebes? Porque tu no fim vais pegar num todo o DNA livre de anticorpos e vais fazer uma PCR para o DNA de interesse. Para o teu gene que tu queres detectar se foi ou não imunoprecipitado com o anticorpo. Percebes o que é que eu te quero dizer? Sim? ou seja, retira-se aquilo que está solto. Exatamente. Aquilo que tiver preso, depois faço um PCR para saber se é aquilo que eu quero. Exatamente. Mas pode estar preso de outra coisa qualquer, Exato. Mas no PCR tu tens os primers específicos para aquilo que queres para aquilo detectar. que quero. É isso. Está bem? Então, aqui temos outro boneco da mesma coisa. Este boneco está um bocadinho diferente. Tem as estonas já aqui, tem os anticorpos a ligar às estonas, estão a ver? Está mais bonito. Depois, no fim, a gente tira tudo fora, faz o reverse cross-linking e vamos analisar por PCR. Mas existem muitas outras maneiras de analisar. Podemos analisar por PCR, podemos analisar por PCR quantitativa, porque eu preciso de quantificar muitas vezes a expressão, porque as minhas células cancerígenas já podem ser tetraploides. Estão a ver? Ou hexaploides. São células cancerígenas. Então elas podem ter o gene muito aumentado. E eu assim consigo dar uma perspectiva à pessoa de saber, olha, o teu câncer é super agressivo. Ou não, olha, o teu câncer é tratável. Ok? Através da PCR quantitativa, que vamos ver mais à frente. Ou também através do microarray, que também vamos ver mais à frente. Ou também através da sequenciação direta dos produtos do ChIP-seq, que é a imunoprecipitação da cromatina. Está bem? Podemos fazer a sequenciação direta. Se isto correr muito bem, podemos mandar aos chineses e eles sequenciam isto na boa por uns milhares de euros. E depois precisamos do tal bioinformático, o Migão, que vai pôr isto. Esta sequenciação de Sanger não funciona aqui, isto é mentira. O que funciona aqui é a MGS. Está bem? Ou seja, na imunoprecipitação precisamos de um anticorpo específico para aquilo que eu quero detectar. Está aqui o exemplo que eu estava a falar, está bem? Que detecta o DNA correspondente à fase da cromatina imunoprecipitada. E os resultados podem ser avaliados através de PCR, microarray ou sequenciação. Tá? E assim faço uma análise da expressão do gene. Sim? Próximo. Microarrays. Os microarrays, tal como o DNA array, são aqueles métodos standard que permitem detectar várias, neste caso, mutações em simultâneo. Enquanto os outros eram vários alelos em simultâneo, este é várias mutações, vários SNPs. Tá bom? É mais específico. Portanto, o microarray é muito parecido ao array, utiliza o DNA do paciente. O DNA do paciente tem que ser marcado com cor, tá bem? Que é este labeling, neste caso está a ser marcado de amarelo. Depois vai ser hibridado ou posto em contacto com uma membrana. Esta membrana tem várias sondas de DNA assim espetadas. Eu gosto desta figura que está, parece real. E o meu DNA do paciente vai ou não ligar-se com as sondas que lá estão, consoante o diagnóstico. Está bem? Então aqui detectamos várias mutações ao mesmo tempo. Está bom? Temos aqui o exemplo de normal, selecionado e duplicado. Tá? Para o alelo A e o alelo B. Se eu tiver este resultado, significa que o meu indivíduo tem genótipo AA, aqui tem genótipo BB, e por aí fora. Aqui AB, aqui A e não tem o alelo B, não é? Por aí
aqui eu vou detectar SNPs, principalmente. SNPs, variantes. Que é aquilo que eu estava a trabalhar há bocadinho nos laboratórios. Eles tinham lá um microarray para detectar as variantes, não é isto? Sim. Isto. Pronto, este é mais fácil, é igual ao array. Dúvidas? É igual ao quê? Ao DNA array. Só que este é um micro-array. Okay? Enquanto o outro detecta grandes alterações, este detecta mutações e SNPs. Tá? Mas é igual. Próximo e último, já não dou o MPLA, não? Não. Queria o MPLA. MPLA eu nunca gostei muito. Ora bem, o próximo que eu tenho aqui é um dos métodos mais baratos no laboratório e que ainda se faz muito, que são as análises RFLP. E RFLP não é um partido político, é Restriction Fragment Length Polymorphism. Significa o comprimento dos polimorfismos que são feitos através de fragmentos de restrição. Significa que eu vou cortar o meu DNA com enzimas de restrição e a seguir vou analisá-lo. Ou seja, eu vou analisar o padrão de corte do DNA com enzimas de restrição numa região de DNA genómico específica. Normalmente esta região vai estar associada a um fenótipo patológico específico. Ok? Então vamos ver um exemplo muito fácil. Primeiro, o que é as enzimas de restrição? As enzimas de restrição são enzimas, estão aqui o nome delas, algumas delas, existem muitas, que são produzidas pelas bactérias e que nós as utilizamos como ferramentas, mais uma vez, tá? Para cortarem o DNA em sítios altamente específicos. Por exemplo, esta enzima, a BAM-H1, só corta o DNA neste sítio, ou seja, ela só corta quando existe a sequência GGATCC. E ela só corta no par GG, ou seja, na cadeia de 5 para 3 ela corta aqui e na cadeia de 5 para 3 ao contrário ela corta aqui. Tá? Enzimas de restrição. Outra enzima específica que vamos utilizar nas aulas práticas para o próximo semestre é a EcoR1. A EcoR1 só corta no sítio GAATTC. E a mesma coisa na sequência de baixo. GAATTC. Então ela corta aqui e corta aqui. E faz um fragmento assim. Tá? As enzimas de restrição são enzimas que cortam o DNA em sítios altamente específicos. Como é que eu faço uma análise de RFLP? Imaginem que eu tenho um indivíduo que tem o genótipo A grande e A pequeno, A dominante e A recessivo. E a minha enzima de restrição, no alelo dominante, tem 3 sítios para cortar. O 1, o 2 e o 3. E no alelo recessivo só corta no sítio 1 e no sítio 3. Tá? Então eu quero determinar o genótipo desta pessoa, sabendo já à partida que neste alelo a minha enzima corta com este determinado padrão. Tá? Neste par de alelos, nos alelos já. Portanto, dominante com recessivo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma PCR para isolar o locus A. A ter no meu tubo só o locus A. Certo? Depois de isolar o locus A, eu vou cortar a amostra do meu paciente com as enzimas de restrição. Tá? E depois pego no corte e vou correr num gel de eletroforese. A gente vai fazer isto no próximo semestre. Quem se safar da genética. Vamos correr num gel. E o que é que a gente vê? Que se o indivíduo for A dominante, ele vai cortar aqui, aqui e aqui, então eu vou ter uma banda mais pequena e uma banda maior. Certo? Se o meu indivíduo for A pequeno, então eu vou ter só uma banda grande. É ou não? Sim? Então, significa que se o meu indivíduo for homozigótico dominante, eu vou ter uma banda pequenina. Porque eu só estava. Mas ali as bandas não são todas do mesmo tamanho. Diz? Ali as Não. bandas. Então a enzima corta 1, 2, 3. Faço uma banda média, vai, e uma banda muito pequena. Certo? Aí sim. E aqui
corta aqui e aqui. Então faço uma banda grande. Que é o Isso somatório percebi. desta com esta. E como é que agora traduz ali para o esquema de baixo? Traduz assim. Esta banda pequenina, a gente não consegue ver no gel. É demasiado pequena. Ok? Ok. Então tu traduzes assim. No genótipo dominante, tu tens uma banda pequena. E no genótipo recessivo, tens a banda grande. Tá? É isto que a gente tem que saber. Então, quando o indivíduo é homozigótico dominante, só vai ter esta banda aqui. Sim? Então, é esta. Se ele for homozigótico recessivo, é maior. Então, se é maior, está mais acima. Nunca te esqueças da folha grande e da folha Ah, pequena. está para cima, ok. As maiores estão mais acima. Ok, vou apontar. Está bem? Se ele for heterozigótico, tem as duas. Sim? A eletroforese é muito fácil de fazer. É só pensar. O vento é a carga elétrica, o DNA são folhas. Uma é uma folha grande, a outra é uma folha pequena. Certo? As folhas grandes, com a mesma dose de vento, não vão tão longe como as folhas pequenas. Certo? Isto é uma folha grande e isto é uma folha pequena. Esta folha ficou mais em cima e o vento vem daqui. Tá? Então, com a mesma dose de vento, esta voa mais longe do que esta. Sim? Então, as grandes estão em cima e as pequenas estão em baixo. Tá? Portanto, eu consigo ver o genótipo da pessoa. Eu tinha aqui um diagnóstico real. Isto sim é um diagnóstico que ainda hoje se faz no laboratório, que é o diagnóstico da anemia falciforme, o genético, que corresponde a ver a mutação que existe no gene beta-globulina. A gente vai fazer isto em bioinformática. A gente vai dar bioinformática, porque eu digo. Vocês gostam. Então, no gene da beta-globulina, eu sei que existem sítios específicos de restrição para a enzima que se chama MST2. Tá? E a minha enzima MST2 corta num gene normal em 3 sítios. Corta aqui e corta aqui. Tá? E num gene normal ela produz uma banda de 1400 pares de bases. Sim? E faz a banda de 1400 pares de bases numa pessoa normal. Nas pessoas com anemia falciforme, há uma mutação na zona, na zona do gene, que é esta zona aqui azul, e a pessoa perde este sítio de corte da MST2. Porque as enzimas só cortam quando há uma sequência específica. Se eu faço uma mutação na sequência específica, a enzima deixa de cortar. Certo? Então, a minha enzima nas pessoas com anemia falciforme, já estou a dizer isto tudo mal. Isto é ser anemia falciforme, desculpa. O normal é 1200 e este é que é com anemia falciforme. Isto tudo mal. É ao contrário. Ah, O pois, porque a enzima não vai 1400 cortar. é na pessoa com anemia falciforme, porque perde este sítio, estão a ver? Então só corta ali. Na pessoa normal, como tem este sítio, é 1200. Então e aquela parte mais. Aquela parte. Esta essa parte como é pequenina que é só... a cycle cell? É, exatamente, porque tu perdes esta seta, então corta aqui e corta no fim, não corta a meio. Percebes? E uma pessoa que é portadora, depois aquilo na corta e continua aí. Exatamente, a pessoa portadora tem 1400, que é o que vamos ver agora. Tá? O normal vai ter só a banda de 1200, certo? Porque este sítio aqui continua a tê-lo. Este é perdido na doença. Sim? Então o normal tem 1200. O portador, que se chama carrier, tem a de 1400, ou seja, tem um alelo doente, tá? Porque perdeu esta e isso fica com a banda daqui ali, tá? Tem a de 1400 e tem a normal, a de 1200, que é daqui, aqui. Sim? A pessoa que é homozigótica para a doença, ou seja, tem os dois alelos mutados, já só vai ter a banda de 1400, estão a ver? Porque perdeu os dois alelos, nos
Vocês percebem inglês, tudo está aqui, não é? Princípio. Quando eu digo bandas e fragmentos é a mesma coisa, eu chamo de bandas. Todos espanhóis. Só um problema quando ele é homozigótico. Sim, O ciclo vai ser doente, certo? Por isso a banda vai ser maior que está em cima. Certo? exatamente. E vai ser o dobro da grossura, estás a ver? Pois. Os dois alelos pararam aqui. Mas isso é o que eu desligo logo aprendo depois na próxima, que é já estou aqui a ser spoiler. Mas como é que sabe que é homozigótico? É homozigótico porque não tem, ou seja, ele tem os dois alelos mutados com a banda de 1400, estás a ver? Ele perdeu nos dois alelos este sítio de restrição. Significa que houve uma mutação naquele sítio, por isso é que a enzima não cortou. Nos dois alelos. Ok. Estás a perceber? Houve uma mutação nos alelos e como a enzima só corta nesses alelos e ele não tem, não corta. Como a enzima só corta naquele sítio específico E ele não tem esse sítio e específico, ele não então tem não esse sítio corta. específico que foi mutado, não corta. Está bom, Diogo? Lá se não está, já está lá atrás. Este sai de certeza. Eu vou dizer agora o que é que sai. Este sai de certeza. Isto é fácil. Vamos ao próximo. Acho que é o último. Bom, o próximo e finalmente o último é mais uma vez análise de expressão genética. E desta vez, este não é o último, ainda falta a PCR para o desafio. Acho que este não é o último. E desta vez é por hibridação in situ de RNA. Ora, hibridação in situ, o que é que significará? In situ. Alguém sabe o que é que significa? No sítio. Naquele sítio, lá dentro daquele sítio específico. E de RNA já nos dá uma ideia de que será para analisar a expressão do gene, não é? Porque o gene, para fazer uma proteína, isto significa expressão, não é? E ele antes de fazer a proteína faz RNA, certo? Então, se eu medir o número de moléculas de RNA que um gene está a produzir, eu consigo medir a expressão dele. É ou não? Ora bem, então a hibridação in situ de RNA vai detectar e localizar a expressão de um gene em um organismo, num tecido ou numa célula. Isto não está muito para a investigação, isto aqui tinha que ser só numa célula. Vocês não trabalham com bichos inteiros. No princípio. Podem vir a trabalhar se quiser. Portanto, na hibridação in situ são desenhadas sondas, já deviam estar à espera, porque se chama hibridação, então obviamente iria tratar com sondas. Toda a gente a esta altura do campeonato não tem dúvida nenhuma do que é uma sonda, pois não? Não? Não. Toda a gente sabe que uma sonda é um bocadinho de DNA, ou neste caso RNA, complementar àquilo que a gente quer encontrar. E que tem que estar marcado com luz. Seja ela de que maneira for, porque eu não vou dar os métodos de detecção. Com o ácido logo dá. Sabes o que é uma sonda agora? Há um slide a dizer o que é uma sonda. Bem? Não me recordo. Uma sonda é sempre algo complementar àquilo que tu queres encontrar. Sempre. Para mim, sonda é aquilo que se usa para ir ao estômago. Não, não. Não, 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 não. Sonda é genética e biologia molecular. É um bocado de ácido nucleico, seja ele DNA ou RNA, que é complementar, ou seja, que se liga àquilo que tu queres encontrar. Diogo, sabes o que é uma Já sonda? percebi. Acho que sim. Sabes o que é uma sonda, Beatriz? Ela sabe, portanto, você não sabe. Está validado o meu conhecimento. O conhecimento está validado. Pronto, então, sondas. Toda a gente tem que saber o que é uma sonda, tá? As sondas são marcadas com sinal colorimétrico ou enzimático, fluorescente ou não. E depois são hibridadas com o RNA. Se elas hibridarem com o RNA que eu quero encontrar, o sinal é desencadeado.
E está aqui aquilo que eu estava a dizer. Portanto, eu tenho uma célula. A primeira coisa que faço é a fixação da célula com metanol. E depois abro-lhe buraquinhos com a pronase, com a enzima que abre buraquinhos na célula, está bem? E daí isto ser uma hibridação in situ, porque eu trabalho na célula inteira, está bem? Eu não destruo a célula. Eu quero perceber onde é que vão as minhas moléculas de RNA. Ora, eu vou então permeabilizar a minha célula, abrir-lhe buracos para as minhas sondas conseguirem entrar. Depois, no segundo passo, faço a hibridação das minhas células com as sondas marcadas com uma cor. Tá? Todas as minhas sondas têm uma cor. A sonda vai ser complementar ao RNA que eu quero encontrar na amostra. A seguir faço muitas lavagens, e a minha sonda vai ligar-se aos sítios complementares de RNA. Depois vou ao microscópio de fluorescência e vou perceber aonde é que estão os meus RNAs. Neste caso, eu estou a ver uma imagem real de uma in situ, em que o núcleo das células está marcado a azul, o DAPI, que é um corante que decora todos os cromossomas, acho que já tinha falado dele, e o RNA são estes pontinhos amarelos. E isto é um RNA de um long non-coding RNA de um gene específico de cancro, que é o MIT1, em células compradas. São as JAK 549. São células de controle. Tá? São células cancerígenas. Talvez o paciente, antes de morrer, doou à ciência e que até hoje em dia são mantidas. Vocês já viram aquele filme da Hila? Foi o primeiro caso de cancro da mama hereditário em que se pôde fazer investigação. Há um filme sobre isso. Há um filme. As células Hila até hoje são utilizadas. Isto foi nos anos 70. Há um filme, não sei como é que se chama, mas eu não vejo o nome, para vocês verem os filmes. Há muitos filmes que têm a ver com a genética e com a história do diagnóstico, principalmente do cancro. Porque o diagnóstico do cancro está a acontecer agora. Não é? Provavelmente, quando vocês forem velhinhos, o cancro vai passar a ser uma doença crónica. Eu não. Eu já sou velha. Provavelmente não vou conseguir esperar para isso. Mas vocês vão. Até lá não. É verdade. Ninguém descobre uma cura. O diagnóstico precoce está cada vez mais potente. E o diagnóstico precoce é isto. É através de um teste nós conseguimos ver se já estamos a expressar ou não genes cancerígenos. Isto é bom. O diagnóstico precoce é o que te vai salvar. Vai salvar. E sabem o que é que vocês vão ser? Técnicos de diagnóstico e terapeuta. Só vos vou dar dicas para o futuro. Aqui em Portugal pode não valer nada, mas se vocês estudarem, se vocês seguirem aquilo que gostam, se vocês se realmente tomarem este conhecimento em sério, se este conhecimento vos passar por dentro, vocês podem fazer maravilhas. Vocês têm o conhecimento. E só conseguem trabalhar nisto quem sabe. Já viram que isto não é fácil de compreender. Eu não posso ir ali e explicar isto. Né? Vocês têm esse conhecimento. O conhecimento é poder. Ouçam aquilo que eu vos digo. Eu tenho um sonho. Um dia um aluno meu vai ganhar um Nobel. Pode estar nesta sala. Não sei. Pronto. Mais coisas. De hibridação in situ. Aqui tenho outro exemplo de uma hibridação in situ, que é a detecção do microRNA, que é um tipo de RNA, que também está associado a cancro, principalmente a umas células que ajudam o cancro a sobreviver, que são os fibroblastos. Está bem? Vocês vão aprender no próximo semestre, na oncobiologia, que os fibroblastos são os empregados das células cancerígenas. Eles trabalham para as células cancerígenas. Então, se a gente conseguir detectar fibroblastos a trabalhar para cancro, conseguimos perceber que ali há um cancro. Tá? E isto é uma detecção do microRNA em fibroblastos. Tá bem? E o que é que nós estamos a ver aqui? A azul são os núcleos, tá? E o MIR21 está a verde. E a vermelho temos uma proteína, ou seja, um gene, um RNA,
neste caso para a actina, todas as células têm a actina, então serve de controle positivo da técnica. Eu mandei 2 sondas aqui, uma sonda contra o RNA cancerígeno e outra sonda contra a actina, que é um RNA que todas as células têm. Todas as células têm a actina, senão não tinham estrutura. Não é? A actina é que lhes mantém a estrutura. Então, eu vejo que tenho o núcleo da célula, o MIR, este fibroblasto está a ajudar o cancro. Sim? Qual é que é o fibroblasto? Este. Aqui está um, este não está a ajudar o cancro. Estão a ver? Aqui está o núcleo. Mas porquê é que ele ajuda o cancro? Porque é uma célula, para o próximo semestre explico, tem oncobiologia. O cancro tem várias células associadas. As células do cancro não conseguem sobreviver sozinhas, precisam de outras células para ajudar a ter suplemento sanguíneo, a fazer vasos, a ter nutrição, oxigênio, e elas recrutam os fibroblastos e os macrófagos para as ajudar. Mas eu para Os macrófagos já demos. Sim, eu não te vou dar macrófagos, eu vou-te dar macrófagos associados ao cancro. Ainda bem que já deste macrófagos. Onde é que temos isso? Não interessa. Bora, Ah, mais. fez e... Outra hibridação in situ. Desta vez não está associada ao cancro, é apenas a detecção da expressão, e esta fui eu que a fiz, de um gene morfogenético. Ou seja, um gene responsável para formar a forma de um órgão. Morfogenético. Tá? Este gene serve para formar as estruturas faciais do sistema nervoso e dos atos branquiais no peixe. Tá bom? E este gene expressa-se, por isso isto é o olho do peixe, o peixe está cortado às fatias, tá? Isto é uma fatia. Ai, vocês não chamam fatias, isto é histologia, não posso chamar fatias, não precisam saber. Histologia, tá? Corte histológico, isto é um corte histológico, tá? E temos aqui o olho, isto é a bolinha preta que vocês chamam, chama-se lente, tá bem? E isto será o que nós vemos à volta do olho, portanto aqui está o peixe Toto, e ele está cortado assim, às fatias, corte histológico, tá? E aqui está cortado assim, tá bom? Portanto vemos aqui a expressão deste gene a verde, tá bem? É um gene que se expressa em vários sítios, nos arcos branquiais, na retina, estão a ver? Na retina no peixinho mais velho, ele tem 48 horas, e nos arcos branquiais. Portanto é um gene que contribui para dar a morfogênese da cara, de todos os vertebrados. Por fim, para fazer a análise da expressão genética, também podemos fazer por PCR quantitativa. A PCR quantitativa é uma PCR que permite detectar a expressão de um gene de uma forma quantitativa. Ou seja, que eu vou quantificar se aquele gene está-se a expressar muito, se está a expressar pouco, se não está a expressar nada. Está bem? Então, neste caso, a PCR quantitativa, para determinar a expressão de um gene, obviamente vai precisar de utilizar RNA. E eu, como já vos tinha dito, preciso passar o RNA a cDNA. Tá? Portanto, a amostra que eu utilizo para a PCR quantitativa é cDNA. Tá bom? As moléculas de cDNA vão ser um proxy da expressão do RNA, ou seja, vão ser um derivado do RNA que lá existia. A PCR quantitativa é uma PCR exatamente igual às outras, como eu já expliquei, mas a cada ciclo de PCR, eu aqui chamo-lhe round, eu vou então medir quantas moléculas é que amplifiquei. Está bem? Isto significa que a enzima que eu utilizo aqui tem um sinal, cada vez que ela passa, o sinal é desencadeado e a minha máquina lê o sinal. Não precisam saber isto em detalhe. Só precisam de saber que eu vou conseguir quantificar os produtos da minha PCR. Tá? Isto será, então, um exemplo de uma análise da variação de expressão de um gene hipostático. Estão a ver como isto tudo se vai misturar? Quando se aumenta a expressão de um gene epistático. Ou seja, eu tenho a subexpressão de um gene que se chama VSX2, ok? Quando aumenta a expressão de um gene que se chama OPO. O que é que só precisávamos de saber? Desculpa. É que isto estar a escrever e ouvir é Precisas de saber que a PCR quantitativa mede a quantidade de expressão
de um gene através das moléculas de RNA. Entre parênteses. Oi, peraí. Expressão de um gene através das moléculas de RNA. Que, vírgula, obviamente, vírgula, têm que ser convertidas a cDNA. O RNA não se isso sim. analisa, certo? Já sabemos. Lembravas-te dessa? Precisa de ser convertida a A DNA cDNA. complementar, sim. Exatamente, exatamente. E essa aqui é a amostra. E essa é que é a amostra da PCR. Isto não é preciso saber o Eu total. estudei. Então, aqui temos a expressão do OPO quando aumentamos a expressão do VSX2. Quando eu aumento a expressão do VSX2, ou seja, no controlo onde eu não aumentei expressão nenhuma, o OPO expressa-se ao nível 1. Quando eu aumento 100 nanogramas por microlitro da expressão do VX2, ou seja, quando eu injeto RNA nos animaizinhos, a expressão do OPO sobe para 2. Quando eu aumento 300 nanogramas de RNA de VX2, a expressão do OPO sobe para 5. Então, isto significa que quando eu aumento a expressão do meu gene epistático, que é o VSX2, aumento também a expressão do meu gene hipostático. Whatever, esqueço esta parte. PCR quantitativa determina a expressão de um gene. Tá? E pronto. Não sei se vamos dar mais ou não. Não podemos dar mais, que eu tenho que ir embora. Para a próxima aula vamos entrar num campo mais menos técnico, está bem? Vamos falar do diagnóstico indireto e perceber de onde é que vêm, que vocês estavam muito interessados, lembram-se no diagnóstico forense, que a gente falou dos marcadores, os marcadores que existem na população. Pronto, é isso que vamos perceber na próxima aula, como é que eles se formam, quem é que os inventou. Oh, já. Isso dá para mandar para mim. Não assinaram pelos outros, pô, não, Mas não vai sei se pouca gente aparece nos aqui. 1, técnicos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tira foto. Falta lá, então. Epá, não vou tirar. Vê lá se não Ai, não é quase nada, é só isto. Tá. 17 enquanto é calado. Consigo. Isso é por Mas causa não do sei teste com as de notas. produção que não vieram. Acho que é só isto. O quê? É por causa do teste de produção. Não temos introdução. Ai, estou toda baralhada, vocês não cabem. Introdução está. Então o que é que vocês vão ter? Porque é que não vieram Só lá? até. Não vieram, não têm preguiça. Boa! Gosto daquela menina. Nós não temos. Temos fetal só. Não temos Está fetal lá a seguir. preguiçosa. Ah! Conta-me dessas, mas por não terem vindo podem chumbar no exame, porque hoje o que eu falei hoje vai a todas. Ui, ainda bem que vi. Vos garanto. Vos garanto. Eu tenho todas as horas. Faz uma pergunta de cada coisa, é isso? Não, posso fazer uma pergunta com várias coisas. Ah, passa lá, pessoal. Uma só.